E agora, a pergunta de milhões. Como envelhecer com saúde? O que a gente deve fazer? Orientações. Então, tem o básico, que todo mundo já sabe, mas ninguém faz. É fácil de saber, fácil de falar, mas difícil de fazer, que é a alimentação saudável. Tem várias dietas, que se a gente procurar na internet, tem muitas dietas, mas o que é importante? Evitar os ultraprocessados e ter uma dieta mais rica em vegetais, frutas, alimentos menos processados. Isso a gente sabe que ajuda bastante, isso ao longo da vida, né? Uma dieta com um bom suporte proteico, principalmente quando a gente fica mais idoso. Então, em geral, a gente precisa de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso por dia num idoso. Normalmente? Então, a gente, quando a gente é mais jovem, a gente também precisa de comer proteína. Mas, como a gente tá bombando de hormônio, a gente acaba, se a gente não comer uma quantidade tão grande, se a gente comer 1 grama, 1,2, o nosso organismo dá conta, né? Mas no idoso, a gente acaba tendo que aumentar essa quantidade. E se for um idoso que perdeu massa magra, a gente tem que fazer uma quantidade maior ainda. Então, isso, claro, que é individualizado já com cada pessoa. Mas a gente precisa comer proteína e o ideal, 3 porções por dia. Então, não adianta comer um monte de proteína tudo de uma vez. Então, 3 porções por dia, né? Então, isso é algo muito importante. Atividade física, né? Atividade física tanto aeróbica quanto com carga para a questão da massa muscular é essencial. E tem algo muito interessante que são as zonas azuis, as Blue Zones, né, no mundo, que são algumas cidades do mundo em que as pessoas são extremamente longevas. Então a expectativa de vida é maior do que a média e as pessoas vivem bem, tem envelhecimento saudável, né? Envelhecimento bem sucedido, né? Se preferir essa palavra também para definir. E o que tem, né, nesses lugares, né? Então, Okinawa no Japão é um deles. O que tem de diferente? A alimentação saudável, com menos alimentos processados, atividade física. Todo mundo tem bastante atividade, mas não é só o músculo que eles exercitam, eles exercitam também o músculo social. Que é muito importante, né? Porque o idoso cada vez fica mais restrito. Exatamente. Então, assim, você ter relações sociais bem construídas ao longo da vida é muito importante. Você ter amigos, bons amigos, né? Não precisa ter um monte de amigos, mas alguns bons amigos, 2, 3 bons amigos. Se encontrem para um chá, um café, alguma coisa, se falem com frequência, né? Ter essa relação social é muito importante. Relações intergeracionais, então você ter contato com pessoas de outras gerações para fazer essa troca é muito importante. Espiritualidade, num sentido bem amplo, não necessariamente religioso, né? Claro que você também, a espiritualidade, ela pode ser praticada no âmbito religioso, com rituais religiosos, independente de qual religião a pessoa vai seguir. Mas a pessoa pode ser ateia, pode ser agnóstica e ter uma espiritualidade desenvolvida, por mais contraditório que isso possa parecer. Tem a ver mais com o propósito de vida. O que a pessoa tem fé? O que move a pessoa, né? Tem uma palavra em japonês, ikigai, que significa razão de viver, né? Então, o que faz a pessoa viver? E aí pode ser a relação com o neto, pode ser cuidar dos pets, pode ser fazer jardinagem, pode ser muitas coisas, fazer caridade, trabalho voluntário, mas ter um propósito de vida. Amiga, desculpa te interromper. Dona Adelaide, tá ouvindo? Toma conta do seu neto, dos seus netos. Atividade, criar afeto, criar vínculo, tudo bem? Nada de querer parar de tomar conta de criança. Tem que ver o quanto ela tá sobrecarregada com esses netos, né? Porque também tem os avós sobrecarregados. Eu tenho 72 anos, daqui a pouco eu tenho 80 anos, eu tenho que parar de tomar conta de criança. Eu preciso viver. Eu falei, tá, cara, compra uma passagem, vai viajar. E aí tudo bem, aí eu juro que eu resolvo, mas agora pra ficar em casa sozinha você não vai ficar, você vai lá tomar conta de criança. E ser positivo, ser otimista, se preferir, né? Ou ser
como é que o Ariano Suassuna fala? Um realista esperançoso, né? Se você não quer, né? Otimista pode ser um pouco ingênuo, pode ser um pouco pueril, né? Mas ser um realista esperançoso. Então, olhar o copo meio cheio. Então, a forma positiva de ver a vida ajuda muito. Então, a gente vê que tem várias outras questões que não é só fazer atividade, exercício e comer saudável. Isso, comer né? saudável. Então, tem muitas questões no âmbito da saúde mental da gente, né? Então, como isso é importante.